está o vídeo comprovando que os materiais, né, que disseram que estavam sendo retirados de São Januário continuam lá. Aí está o vídeo, né, que está realmente no site, a nossa equipe foi buscar. Esse vídeo foi feito mostrando os materiais dentro da área de São Januário. Se você quiser ver com mais detalhes, é só acessar o site do Clube de Regatas Vasco da Gama. E aí? Eurico esclareceu ou enrolou? Eu vou correr o risco de ser um pouco inocente aqui. Eu acho que o que ele enrolou foi a questão do Anderson Martins e do Matheus Vital, da liberação dos dois. Sim. Embora ele tenha explicado a questão do Anderson Martins, dizendo que ele tinha uma questão financeira. Quando ele diz tudo que saiu foi porque a comissão técnica aprovou, não é verdade. A comissão técnica não queria que saísse o Anderson Martins. Sem dúvida. E a comissão técnica entendia que o Matheus Vital estava treinando muito bem nesse início de temporada. Isso eu posso garantir. Agora, uma coisa é você dizer, eu quero continuar com o Matheus Vital e eu não posso continuar porque ele quer pagar salário. Isso é uma coisa. A questão que ele tem, quando se fala da questão dos boatos, se de fato o material do Capris sai para ir para o CT de Vargem Pequena, né, que era anteriormente parte do CFZ do Zico e que o Vasco está usando como centro de treinamento, se sai do Vasco para o Vasco, de fato tem uma coisa que eu não posso garantir que saiu do Vasco para o Vasco. Essa é a palavra do presidente do Vasco. Quando ele diz que não tem que ter comitê de transição nesse momento, eu acho que nesse ponto ele tem razão. Tem porque não teve eleição para presidente. Isso é uma confusão que se faz porque a eleição de novembro, e acho que a gente tem que tentar, eu estou tentando ser neutro aqui, entendendo a posição dos dois lados. Eu acho que o Eurico está num momento delicado da gestão dele. Sem a urna 7, ele perdeu a eleição do Conselho Deliberativo, mas é uma confusão que se faz na eleição do Vasco. A eleição de novembro não foi uma eleição para presidente, foi uma eleição para o Conselho Deliberativo. Da eleição do Conselho Deliberativo, a chapa vencedora do Conselho Deliberativo vai com 120 conselheiros para eleição para presidente. E até hoje, sempre é bom frisar, né, PVC? Na história do Vasco, nunca. Quem venceu a primeira etapa da eleição, quem direta, perdeu no Conselho. O que dá o favoritismo absoluto para o Júlio Brandt, mas não dá o Júlio Brandt a eleição para presidente. O Júlio Brandt não é presidente do Vasco, o Júlio Brandt é candidato à presidência do Vasco. Certo? Então, de fato, se você não tem um novo presidente, não tem por que ter um comitê de transição. Desse ponto de vista, ele está certo. O Júlio Brandt tem o direito de pedir o comitê de transição. O presidente atual pode dizer assim, mas por que eu vou fazer o comitê de transição se a eleição não teve ainda? Qual é o nome do presidente do conselho que a gente viu aqui? Luiz Manuel Rebelo Fernandes. Esse senhor tem que convocar a reunião do conselho. Ainda não fez isso. Dia 15. Ainda não fez isso. Então, por que ele está esperando para convocar? O estatuto diz que a eleição tem que ser na semana que vem. Ele não diz qual é a data. Pode ser na sexta-feira, mas por que não convocou? Claro que tem aqui a artimanha política, certamente. Qual é a possibilidade que o Eurico tem? O Júlio Brandt ganhou o direito de levar 120 conselheiros para a eleição ao presidente. Se dos 120 não forem 120, forem 10, o Eurico pode ganhar a eleição de 30 a 10. Se você confundir... Aí não estou dizendo que isso está acontecendo, né? Pelo amor de Deus. Digamos, politicamente, se o Conselho Deliberativo estiver na mão do Eurico e ele quiser... Está errado politicamente, claro que está. Mas aqui eu estou imaginando uma possibilidade. Ele tem a semana que vem para convocar a eleição. A eleição pelo estatuto tem que ser na semana que vem, tem que ser em janeiro. Não tem que ser no dia 15 de janeiro. Claro, mas pela gravidade dos acontecimentos... Ela pode ser até o dia 31 de janeiro, é isso? Pela gravidade... Eu quero dizer o seguinte, o que aconteceu no Vasco é muito... O que aconteceu no Vasco nos últimos dias... 16? O que aconteceu no Vasco, o mandato dele é até dia 16. Então tem que ser até o dia 16. Eu acho que a eleição tem que ser até o dia 16. Mas o Conselho tem a liberação de convocar a eleição. Não, sim, mas não é até o dia 31 de janeiro. Não, a eleição tem que ser teoricamente na semana que vem. Na próxima semana, quando termina o mandato do Eurico. Na semana que vem. Perfeito. Mas dia 16 é terça-feira. Então tem que ser segunda-feira. Não é o que estava previsto, mas não está confirmado até agora. Não está confirmado. O Conselho tem... Então, o que está acontecendo no Vasco é claro que é muito grave. É muito grave. Agora, eu acho importante tentar ser o mais justo possível em relação ao cuidado de a história estão roubando coisas do Vasco. O que o Eurico argumentou muita coisa ali. Eu não concordo com o argumento do Matheus Vital. Ele pode dizer, preciso de 18 milhões para pagar salário. Mas eu acho que
podia ter um cuidado com o patrimônio do Vasco como PVC, mas assim, para mim, a interpretação é a seguinte: a venda, a negociação desses jogadores não é para pagar, a prioridade não é pagar salário, e sim pagar o empresário. Uma parte, sem, tá, uma tudo parte bem, uma parte ser... sim, mas o movimento para mim, tá claro, é de pagar o credor. Então, que eu acho que é mais porque grave. O credor é fiel à direção. Vamos entendeu? Eu só estou tentando ser objetivo em relação às acusações. Mas é difícil ser objetivo numa situação dessa. Não acho. Como não? Não tem transparência, não tem agilidade do presidente do conselho. O que é grave? O que começa a ser grave? Por exemplo, o Vasco não tem presidente, não sabe quem vai ser o presidente. Não, o presidente do Vasco hoje é o Eurico. Mas não sabe quem vai ser. Quem vai ser, tem uma eleição para acontecer. Mas então, eu não estou defendendo. Eu não estou defendendo o Eurico. Eu estou dizendo o seguinte: é importante a gente tentar ser claro em relação ao que está acontecendo, porque o Eurico é muito bom de argumento. Ele de fato é bom de argumento. Então vamos pegar o seguinte: o que é grave hoje? O Eurico dizer que pegou o clube arrasado e ele tem que pegar o clube com atraso de salário é gravíssimo. O Vasco não está pagando salário em dia. Ele está dizendo que está vendendo uma coisa. Mas o mais grave para mim, o mais grave para mim é a troca. O mais grave para mim, sabe o que é? Pro Vasco. E a Rádio Tupi tem nada com isso. É a troca de acusações, entendeu? A falta de transparência e é muita vaidade. O PVC, você falou do Eurico preservar a imagem. A gente quer que o Eurico... Eu não falei o que eu falei do Eurico. O Eurico preservar a imagem dele. Não, eu falei a história dele. Eu falei o seguinte. Falei que o Eurico, certa vez, me telefonou para dizer que eu tinha escrito um negócio e ele falou assim: você pode falar tudo menos dizer que eu faço mal ao Vasco. Então, em função desse diálogo, eu digo, ok, então eu parto da premissa que ele não faça mal ao Vasco, embora eu ache que quem faz mal... Não, mas eu digo, nesse ponto, ele teria o quê? Preservar a história dele. Ele precisa, em nome desse diálogo que eu estou falando, eu não vou dizer que ele faz mal ao Vasco, eu estou dizendo, Eurico, cuide do Vasco, então, para sair mostrando que você faz bem ao Vasco. Mas a gente quer esse momento... Não, tudo bem, mas a gente quer que o Eurico não seja o Eurico. Entregar com o salário atrasado não é fazer bem ao Vasco. Entregar com condições que você está discutindo o Vasco na situação que ele está, tendo que vender jogador para pagar salário, em teoria, indo ao encontro do argumento dele. É evidente que tem a questão dos credores. E um dos credores é o empresário Carlos Leite. Né? Ele botou lá 16 milhões de reais, ele vai tomar de volta. Agora sim, não pode ser tirando o jogador agora. A não ser que o Vasco entenda que tem que negociar. E aí entenda porque é tecnicamente? Não, é para pagar o credor. Deixa eu falar. Aí é um limite que é muito difícil. Deixa o Lai falar um pouco. Aí é um limite. Deixa o Lai falar um pouco. Vou deixar. Aí é um limite que é difícil de você dizer. Que assim, o presidente do Vasco ainda é Eurico. Por incrível, é o Eurico. Então assim, o que você vai fazer? Você não pode tirar dele o mandato. Desculpa, Lai, falei demais. Eu vou pensar se eu desculpa. O tema é quente. Mas assim, eu acho assim, ó, pra mim o Eurico, eu não vou tentar argumentar e convencer quem sou eu para convencer o Eurico a não ser o Eurico. Porque o Eurico é isso, ele é polêmico, ele é orgulhoso e ele não vai sair do Vasco tão facilmente, mesmo, ainda mais que tem um desafeto que é o Júlio Brandt. E no momento que ele diz que ama o Vasco, quando tem poder no meio, quando tem dinheiro, quando tem influência, o amor, meu amigo, no futebol, eu desconfio. E se o Eurico Miranda estivesse pensando no Vasco e não somente nele e em contrariar os desafetos, ele teria feito algo mais transparente. E a gente não vê transparência, a gente vê acusações. As justificativas, algumas não me convencem ali. Das negociações, que é para pagar salário. Tudo bem, é para pagar salário, mas qual o montante que está atrasado do Vasco? E qual a dívida para o principal empresário, que é o Carlos Leite? Terceiro e o Carlos Leite tem 20 milhões de reais para receber. E por que essa pressa toda nas negociações de jogadores do Carlos Leite? Entendeu? A gente não pode ser ingênuo aqui de pensar, é por causa para pagar salário. Não é só isso, né, PVC? Vamos combinar. Eu posso fazer qualquer tipo de... Não, eu posso desconfiar. Interpretação. A minha interpretação é essa. Eu posso fazer qualquer tipo de interpretação. Não sei se é a verdade, mas é a minha interpretação. Não interpretar. É isso? É a minha interpretação. Eu só queria falar o seguinte. Tudo que o Eurico está fazendo nesse momento, ele é o presidente, ele tem total autonomia para isso.
Agora, a pergunta que fica é o seguinte, se ele tivesse, se a chapa dele tivesse sido vencedora e, consequentemente, ele fosse reeleito, ele iria fazer tudo isso? Ele iria vender esses jogadores? Então, essa é a pergunta que fica. Pelo menos para mim fica e não tem resposta. Concordo com o Lai. Acho que esses jogadores não estão sendo vendidos somente para pagar salário. É para pagar a dívida também com o empresário Carlos Leite. Provavelmente. São jogadores dele. São jogadores dele. O Anderson Martins é dele, o Matheus Vital é dele. Exatamente. Como o Douglas já tinha sido vendido para pagar também. É legítimo isso? Ele só pagar os caras. O Madison, que foi pro Grêmio, também é dele. Também é dele. Agora, volto a perguntar. Se a chapa dele tivesse sido eleita, e ele, consequentemente, sendo reeleito, ele faria tudo isso? Pois é. Entendeu? Boa pergunta, E outra coisa que ele chamou atenção, o que entra no Vasco é do Vasco. Como assim? Se a gente deixar o celular lá dentro, passa a ser do Vasco? Eu tô com meu celular aqui, ó. Por acaso eu estou indo embora, ficou lá. Esqueceu. Não, entrou no Vasco, é do Vasco. Não é assim não, gente. Por exemplo, a câmera da Fox, que estava ali mostrando a coletiva, está dentro de São Januário e agora? É do Vasco? Colocaram lá do Vasco. Como que é? Que história é essa de entrou no Vasco, é do Vasco? Alguém pode ter emprestado? Deve ter um contrato? Se não fez, foi ingênuo. Imagina como são feitas as negociações. Exatamente. Não, mas o senhor quer está saindo de uma acusação para outra, de um ponto para outro. Por isso que eu não estou defendendo o Eurico, não. Acho que a situação do Vasco é gravíssima, sem se entender do meu ponto de vista. Eu estou pegando os argumentos do Eurico e tentando interpretar um por um os argumentos do Eurico. E aí você pode dizer 1 milhão de coisas. Para o Vasco, eu acho que vai ser melhor o Júlio Brandt se eleger, só que ele não está eleito. Esse que é o ponto. Acho que o melhor cenário é o Júlio Brandt se eleger, só que ele não está eleito. Então tem um presidente que está argumentando em relação às questões. E tem alguns argumentos que são difíceis. De fato, o Eurico sempre foi muito bom de argumento. Então quando você diz assim... PVC, desculpa, ele enrola. Peraí. Ele enrola. Não. Ele fala. A hora que você vê, o que você perguntou tá lá atrás mas qual é a e ele chegou no outro lugar. Mas qual é a pergunta principal? A pergunta... Foi perguntado para ele o seguinte, peraí. Quando os salários vão ser quitados? Não, a pergunta... Brevemente quando? Sormani, vamos lá. O dinheiro da venda dos jogadores é o suficiente para pagar salários? Não sei. Não sei. Foi a resposta do presidente. O presidente tem que saber. Tem que saber, Não sei. Se ele está vendendo jogador para pagar salário, como é que ele respondeu? O ponto, isso não é enrolar. Ele não foi claro de jeito nenhum. Vamos voltar para a origem da acusação. Qual é a origem da acusação hoje de manhã? Que tudo tinha sumido do clube. E ele está dizendo que o que está tirando do Vasco está indo pro CT. Então, é isso que eu estou querendo dizer, que nesse ponto de vista, ele está apontando um negócio que não tem como a gente... Nesse momento, ele mostrou o outro lado. É o que eu estou dizendo que nesse ponto ele argumentou. Tá, mas então, e o resto? A entrevista não se resumiu somente a isso. Não. Qual era o grande assunto? Não era a saída de material? Exato, a venda dos jogadores. Não, são 2 assuntos. O Júlio Brandt convocou a reunião para falar, basicamente, que eu escrevi de manhã, da liberação dos jogadores. Isso, e são o Madison, que foi vendido para o Grêmio. O Madison, em teoria, não tem nada de errado. O Anderson Martins, que rescindiu o contrato com o Vasco. E o Matheus Vital. Que está indo para o Corinthians. E ele vira e fala assim, eu acho que o Matheus Vital está saindo, em teoria, 8 milhões de reais. A dívida com o Carlos Leite é de 20 milhões de reais. Uma parte deve ir para aí. O Vasco deve 2 salários e o 13º. A folha de pagamento do Vasco é em torno de 3 milhões e meio. Você não vai pagar. Não vai pagar tudo. Não, então, não estou dizendo que ele está dizendo, ele disse que não sabe o que ele vai pagar. Mas se você fizer a conta, você vê que não paga. Você sabe mais do que o presidente do Vasco. Você vê que não paga. Então, isso que eu estou te falando. Agora, ele não é claro nas respostas. A entrevista da manhã do Júlio Brandt falava sobre a liberação dos jogadores e sobre a questão dos saques de equipamentos do Vasco. Então, é desse ponto de vista que eu estou dizendo, que do argumento, ele argumenta. Ele argumenta. E repita, ele fala. O que ele precisa saber é se de fato, se tudo isso está acontecendo, como ele está dizendo que está acontecendo. Cabe nós da imprensa, ou cabe ao Júlio Brandt, vamos no CT. Vamos lá ver. Vamos lá no CT. Eu quero lá ver. Eu quero saber se está lá mesmo. Toda razão. É isso aí. A gente tem que pegar agora. A gente não pode comprar a resposta dele como definitiva e verdadeira. Então, repito, eu não estou defendendo o Eurico. Eu estou dizendo o seguinte.
se você pegar a origem a coletiva dele foi para se defender de duas coisas. A gente tem que pegar e analisar exatamente... Te convenceu as duas respostas sobre os dois temas? Eu acho que... A mim não. Não, a mim não. Eu falei para você o seguinte... São duas questões. Você. A questão dos equipamentos e a questão da venda dos jogadores. As respostas que o Eurico deu sobre esses dois casos, a mim não convence. Do Anderson Martins. A mim não convence. O Anderson Martins tinha que ser liberado porque tá caro demais. Ok, o Anderson Martins é um caso que constava no contrato. Eu acho constava que no contrato é dele. um pecado. Agora o Matheus Vital e o Márcio saíram. O Anderson Martins... Paulinho tá para sair. O Anderson Martins é um pecado para mim. Por quê? Por mais que ele argumente que ele tinha que sair por causa do salário, a comissão técnica queria manter o Anderson Martins. E o Vasco vai jogar Libertadores daqui a 20 dias. Então não tinha que sair o Anderson Martins. Agora, o que eu estou dizendo... Se fosse reeleito, sairia? Mas o que eu estou dizendo... Seria mais difícil sair. Mais difícil sair. Seria mais difícil. Eu estou de acordo, mais difícil sair. O que eu estou dizendo não é que ele está certo no que ele está dizendo. Estou dizendo, os argumentos dele, a gente tem que pegar e chegar. É o que você falou. Vamos lá no... Não me convence. Vamos lá no CT... Porque ele só falou. As coisas saíram. Você entendeu? Ele só falou. Eu quero ver, ele tem que falar e provar. Por exemplo, essas imagens que nós vimos. O vídeo do site lá. Aquele vídeo não é conclusivo. Você chega a alguma conclusão? A gente tem que ir lá no... Você chega a alguma conclusão? Tem um monte de caixa lá. Tem um monte de caixa lá no... Sim, esse vídeo foi O que tem nessas caixas? Por ele. Quem gravou? Tem uma mesa vazia lá, não tinha um computador? Não sei. Quando foi gravado Não sei. Então, mas não sei quando foi gravado. Exatamente. Quando foi gravado esse vídeo? Não, tudo que ele falou na entrevista, a mim não convenceu nada. Mas a gente está usando palavra contra palavra. O ponto é Pois é, mas acontece que quando ele fala, quando você argumenta, você tem que provar. E ele não provou nada do que ele falou. Aí, por mais que eu ache que o Júlio Brandt vai fazer mais bem pro Vasco, o ônus é dos dois lados. Quem fala tem que provar. E aí, o que eu estou dizendo é só o seguinte, o Eurico, que eu não estou defendendo, repito, mas está Vasco... aparecendo, PVC. Não. Eu estou ouvindo o argumento dele. Não está aparecendo nada, Marcos, desculpa. Está aparecendo. Eu estou dizendo só o seguinte... Eu estou dizendo só o seguinte, eu estou ouvindo o argumento dele. Eu estou ouvindo o argumento dele. Eu acho que pro Vasco é muito melhor o Eurico. Agora, você tem argumentos dos dois lados. PVC, quem fala tem PVC, alguém perguntou da luz cortada no Vasco? Não, ninguém perguntou. Inclusive, durante a coletiva, era o momento de fazer a pergunta. Ele fez dar uma brincadeira, boicote, todo mundo deu risada e ninguém perguntou. Muito bem. Então, quer dizer, tem um problema de corte. Todo mundo tem o rabo preso com o Eurico. A moral da história é essa. Parece. Não sei se é rabo preso. Todo mundo não. Grande nós parte, nós não. Grande parte, é né? Isso. O cara fica ali, ninguém pergunta nada, ele aceita o argumento, o cara fala. Cansa. Ele intimida. Aliás, é arrogante, é ignorante. Nossos colegas que foram feitas boas perguntas na coletiva, hein? Algumas sim. Alguns colegas colocaram o Eurico numa situação. E aí entra o enrolation. Né? Ele vai lá enrolando. Eu volto a dizer, da entrevista que nós mostramos aí, porque os 45 minutos nós mostramos? Mais ou menos. 35 minutos. Não me convenceu em nenhum momento. Perfeitamente. Algo mais a declarar? O torcedor do Vasco está rezando. Né? Eu acho que é o que tem que rezar. Vai na capela de São Januário e reza, que a coisa está feia. A resposta que o Marco falou. São 8 milhões de reais do Matheus Vital. A gente precisa saber qual é o valor exato da multa rescisória. A folha de pagamento do Vasco é em torno de 3 milhões de reais. Se você deve 2 folhas de pagamento e mais o 13º, você deve 9 milhões de reais. O Matheus Vital não quita. Mas ele ajuda a quitar. Ajuda a pagar bastante. É claro que uma parte disso, que aparentemente, tem a ver com compromissos com parceiros dele como empresários. Tá claro que sim. O que eu estou dizendo só é que assim, ele é bom de argumento. Eu acho que não é tudo enrolação. Eu acho. Uma parte, ele Desculpa, eu respeito muito sua opinião, mas eu não acho que ele é bom de argumento, não. Volto a dizer, tudo que foi dito nessa entrevista, em nenhum momento me convenceu. Perfeito. E outro ponto importante. Quando será a reunião do Conselho Deliberativo do Vasco na sede náutica da Lagoa? Porque é ali que vai definir se o Eurico sai e entra o Júlio Brandt ou não. Estamos empurrando a reunião, tem que ser semana que vem. Qual é o nome dele mesmo, PVC? Por favor, PVC, o nome dele. Luiz Manuel Rebelo Fernandes. Esse senhor precisa vir a público e dar uma explicação. Porque não é explicação ao Conselho, é a torcida do Vasco. O Vasco não pertence a Eurico, a Júlio Brandt, o Vasco pertence à sua torcida. Porque se a torcida do Vasco não existisse, provavelmente o Vasco teria sido extinguido, teria acabado. Time de futebol. O Paulistano sumiu em São Paulo, o Juventus, que acabou o futebol, está sumindo em São Paulo, o Ipiranga sumiu em São Paulo, o Tietê sumiu em São Paulo,
vários clubes sumiram em São Paulo. É. O Vasco só existe, como só existe o Botafogo, o Flamengo, o Fluminense, o Corinthians, por causa da torcida. Esse senhor deve uma satisfação à torcida do Vasco. Os caras querem saber. É verdade. E é muita gente, hein? É muita gente, então realmente merece saber. A política pode atrapalhar o Vasco na Libertadores? Sim. 85% não. 15% tem vídeo, a galera manda o assunto ferve e tem vídeo da galera aí, manda ver. Eu voto sim. A eleição está atrapalhando o Vasco. Eurico Miranda, a eleição está atrapalhando o Vasco e vai atrapalhar o Vasco na Libertadores. Por isso meu voto é sim. Está atrapalhando. Vascão de coração. Israel, do Rio Grande do Norte, muito obrigado. Realmente eu tenho a impressão de que a maioria, como está mostrando a enquete, mostra a sua preocupação. Israel, muito obrigado pela audiência. Continue participando. Você acha que a política pode atrapalhar o Vasco na Libertadores da América? Atenção, hein? Trecho da decisão da juíza que intimou o Vasco da Gama. Quem me manda esse trecho aqui é o companheiro Fábio Azevedo. E olha aqui, é importante falar isso. No trecho da decisão da juíza, consta que as eleições devem ser realizadas segundo o Estatuto no período de 15 a 22 de janeiro. Semana que vem, como eu disse. Sendo que o presidente do Conselho Deliberativo deverá convocar o Conselho observando o prazo previsto no artigo 78 do Estatuto do Vasco. Contudo, considerando o intenso litígio e que o mandato do atual presidente se encerra no dia 15/1, imperiosa a convocação pelo presidente do Conselho Deliberativo com urgência, assim de forma a evitar a intimação do presidente do Conselho, Luiz Manuel Rebelo Fernandes, sob pena de multa pessoal nos termos do artigo 537 do CPC. Ao autor para informar quando a convocação, juíza Maria Cecília Pinto Gonçalves. Ou seja, ele tem que convocar rápido, senão ele vai ser intimado pela justiça. Mas ele não pode, aí é que é o risco grande. Sim. Ele convocar assim, chega segunda-feira e convoca. Eleição amanhã de 8 às 16. É isso que não pode. Porque aí você tem 120 conselheiros do grupo do Júlio Brandt, mais 30 conselheiros do grupo do Eurico. Aí você diz, então, amanhã de manhã é eleição. É isso que não pode. Não, perfeito. Tempo hábil. Então, é isso que eu estou dizendo. Isso não pode acontecer. Quando ele está dizendo que ele está vendendo Matheus Vital para pagar salário, eu não tenho muito contra-argumento. Ah, mas 8 milhões de reais. Eu vou usar para quê? Para quitar os 20 milhões de reais do Carlos Leite ou para quitar salário? Não tem como argumentar. Perfeitamente. Agora, quando você fala assim, vou convocar a eleição amanhã, 8 ao meio-dia, aí você atrapalhou completamente a eleição. Então tem coisas que você... Acusação... Tem armadilhas aí, né? A acusação pro Eurico, o Eurico argumenta, na minha opinião. Então, se você não for no X da questão, ele vai te driblar. É isso que eu estou dizendo. Vai te enrolar. E os argumentos dele são difíceis de contra-argumentar. O que o Fábio Azevedo está dizendo é o seguinte, que segundo o Estatuto, ele tem um prazo de 5 dias para indicar a data da eleição. Ele não pode fazer simplesmente hoje, dizer amanhã é a eleição, das 8 ao meio-dia. Ele não pode fazer isso. Ele tem que ter 5 dias de antecedência. Vamos supor, hoje é dia 15. Tem que convocar dia 17 para ser dia 22. Exatamente. Hoje é dia 15. O prazo final é 22 de janeiro. Exatamente. Ele não pode passar... Mas se ele chegar até o dia 17... Tá na cara que a eleição vai ser... Mas se ele convocar na segunda-feira para sexta-feira de meio-dia a 5 da tarde... Eu não sei se pode fazer um horário só tudo bem. Se você convoca para o sábado, quando está todo mundo de folga, o cenário é um. Se você convoca para terça-feira no horário comercial, o cenário é outro. Não tem folga mais importante, não tem compromisso mais importante para esses conselheiros do que o Vasco. Mas é evidente que essa eleição ela se estende até 10 horas da noite. Outra coisa. Eu estou dizendo de artimanha. A minha experiência aqui, PVC. Não tem. A eleição de novembro foi assim, Sormani. PVC. Foi numa terça-feira, a oposição reclamou de ser terça-feira. A minha experiência de acompanhar... Mas deve ir até 10 horas da noite. A minha experiência de acompanhar as eleições do Vasco, a coisa nessa segunda eleição do Conselho Deliberativo funciona de forma diferente. Normalmente essas eleições, na sede da Lagoa, no clube, elas são no período da noite. Os conselheiros vão lá, como qualquer reunião de Conselho Deliberativo, eles se reúnem ali e ali todos os presentes dão o voto para a chapa tal ou para a chapa tal. Sempre acompanhei as eleições do Vasco dessa forma. Não é como a primeira parte que fica o dia inteiro. Os conselheiros vão lá para a sede náutica e ficam
à noite, reunidos lá na sede náutica. Então é isso. Perfeito. A eleição tem que ser até o dia 22 de janeiro. Então, como precisa ser marcada com 5 dias de antecedência, até o dia 17. Para marcar a eleição, vamos ficar de olho. Outra coisa que o Fábio Azevedo está dizendo aqui, a eleição será à noite. À noite, exatamente o que eu falei. Vai ser uma reunião, não o dia inteiro de votação. Exatamente, acabei de falar. Ele falou, escreveu aqui. Porque eu já, como repórter aqui do Rio de Janeiro, de rádio, no início da minha carreira, e acompanhando aqui o Vasco há muitos anos, eu já cobri essas eleições também. Então, normalmente é isso, é uma reunião à noite de conselheiros. Vamos falar do Vasco, mas falando de São Paulo. Porque hoje foi a apresentação.